Lente de contato. A gente vê muita coisa por aí. Muita. Se a gente que não conhece nada de dente, né? Eu não sou da área da odontologia e já fico assim, meu Deus. Imagina vocês que têm um olhar muito mais crítico. Uma vez eu estava na minha clínica, na clínica anterior que eu tinha, acho que era 2018, mais ou menos, e a gente já atendia uma paciente e ela era bem vaidosa. Sim. Na verdade, ela não era tão vaidosa, tá? Eu abro para você. Na verdade, ela não era tão vaidosa. O que aconteceu? Ela tinha condições financeiras, mas ela passou por um processo meio depressivo, sabe? Tinha problemas no conjugais e etc. E aí ela passou por um processo de terapia. Dentro desse processo de terapia, começou a fazer procedimentos estéticos lá na clínica e tudo mais, e virou super vaidosa de um dia para noite. Aí, de repente, um dia ela chegou na clínica, né? Ela tava fazendo tratamento. Quando ela chegou toda risonha na clínica. Aí eu fiquei assim, nossa, a mulher tem alguma coisa de diferente. Mas até então, quando ela começou a falar, que ela sorriu mesmo assim que eu vi, parecia uma tecla, várias teclas de piano, tá? Sim, Talvez você já conhece esse termo, mas sim. parecia muito tecla de piano. Eu falei assim, meu Deus, o que que essa mulher fez no dente dela, gente? Eu queria que você falasse sobre esses trabalhos, se você faz esse tipo de trabalho, se não, qual é a sua visão sobre isso, o que que isso interfere na saúde bucal, até na estética mesmo da pessoa. Sim. Então, hoje a gente até fala assim que o planejamento ele também tem que ser de acordo com o formato do rosto do paciente, né? O que é que ele quer passar? Se é um dente que ele é mais redondo, mais quadrado, mais triangular. E isso realmente vai influenciar na imagem do paciente. Com certeza. Então, muita gente tem medo de fazer. Uma das vantagens de fazer a lente de contato de porcelana é que a gente faz a prova antes. Então, eu acho que isso aí, para mim, é uma das maiores vantagens. A resina não, você chega lá e a gente começa a confeccionar de acordo com o que eu acredito, né, com as técnicas que eu tenho. A porcelana, a gente vai fazer o planejamento também, vai mandar para o laboratório e vem um modelo, um mock-up. E a gente faz a prova desse mock-up na boca do paciente antes de começar a confecção das lentes. Então, a gente consegue visualizar, consegue pedir opinião, por exemplo, de outras pessoas. Vamos supor, você faz, pede opinião de um amigo, Da de um pai. Então, esposa, isso é né? importante, porque acontece muito as pessoas mudarem o sorriso, chega em casa e fala, nossa, não gostei. Alguém, né? Uhum. Ou filho, ou esposa, esposo. E aí a pessoa volta e fala, não tá legal. Porque a gente precisa, sim, dessa aceitação, É né? verdade. A gente muda pra gente, mas a gente precisa que outras pessoas... Principalmente para quem Sim, está ao seu redor, que faz parte da sim. família, né? Isso é Então, importante. assim, é uma coisa que eu gosto muito mais do aspecto natural. Isso vai Uhum. depender também de dentista, vai depender do profissional e depende muito do paciente. Hoje, com a rede social, muita gente já sabe como é o seu trabalho. É Então, verdade. chega lá falando: nossa, vi o trabalho que você fez, ou foi indicação, gostei, quero dessa forma. Por exemplo, coloração. Depende muito do que o paciente quer também. Dependendo, eu tenho as minhas indicações, mas muita gente já sabe: nossa, quero BL1, quero BL2. O que hoje é comum, justamente por ver na rede social, já chega decidido O sabendo que tudo é que o quer. BL1, BL2? É Explica uma pra galera. escala de coloração. Então, hoje são as cores das resinas e de porcelana também. Uhum. A gente tem as cores mais comuns aí, que são A1, A2, B1, B2. E para a escala de dente clareado, a gente vai para BL1, BL2, BL3 e BL4. Que a gente faz mais de lente, BL1 e BL2. São os O mais. BL1 é o mais claro, né? Então, é o que Sorriso Colgate. isso. Mas a gente também respeita algumas coisas de trazer mais naturalidade para o paciente também. Então, Ok. assim, não é porque vai fazer BL1 que vai ficar branco e vai ficar igual piano, como você falou, porque, assim, a questão de ser formato piano é anatomia. E aí a gente tem que Hum, respeitar bastante essa anatomia. é Não importante. é a coloração, porque eu tenho um paciente que faz BL1, fica super satisfeito, e a gente sim cuida, né? Tem esse cuidado em relação a formato, tamanho de rosto. Não é todo mundo que vai sair com dente igual. Coisa que a gente vê bastante na internet, né? É Todo verdade. mundo com o mesmo formato. E não é isso. A gente tem que respeitar o formato do rosto, cor de olho também, o que é que a pessoa quer passar, com que ela trabalha,
qual a imagem que ela quer passar e tudo isso. E do BL1 pro BL2 tem muita diferença, assim? Muita diferença não, mas tem. O BL2 ele é um pouco mais natural e o BL1 ele é mais branco, mais claro. Legal. Mas dependendo, em conversa com o paciente, eu já consigo identificar se ele faria um BL2 ou um BL1, porque também não adianta você fazer uma porcelana BL2, se arrepender e depois mais na frente querer trocar por um BL1. Então assim, Entendi. a gente conversa, né? Depende muito, prova então também, visualiza a coloração para Alinha as facilitar. Sim, expectativas, isso é né? importante. No tratamento estético, isso é importante. É verdade. Alinhar a expectativa, né? Porque muita gente vem com a expectativa lá no alto, imaginando que vai ficar de uma forma. E a vantagem de fazer as porcelanas é isso mesmo. É. É você conseguir alinhar dessa forma. Então vamos lá. Uma pergunta, acho que clássica que você deve ouvir. Feito as lentes de contato porcelana, que é aquelas que desgasta, é reversível ou irreversível? Na verdade, depende do quanto que foi desgastado. Hoje, quando a gente faz o preparo, eu mostro para o paciente, para ele ter noção de como que o dente dele ficou. Então, ele vai saber se vai ser um desgaste. Hoje não faz mais um desgaste severo. Então, é mínimo mesmo. Mas ele visualiza para não acontecer da lente quebrar e ele se assustar. Por exemplo, como é o passo a passo da lente de contato dental de porcelana? A gente faz, a primeira coisa é a consulta inicial com o paciente, alinha expectativa, né? Tira foto para planejamento, manda para o laboratório e quando esse planejamento chega, o paciente prova. Provando, a gente faz os desgastes, os preparos. Se o paciente aprovar, a gente já mostra para ele como é que vai ficar. Então, automaticamente, ele tem noção de que aquele desgaste ali não é tão grande, não é severo. Então, isso facilita o processo. Então, isso realmente é uma etapa que a gente não vai pular. Isso tem que ser seguido. Tem gente que fala, já posso colocar as lentes direto? Você pode fazer o desgaste sem eu ver? Não tem como. Eu só faço dessa forma. É uma regra. Justamente porque é a técnica que a gente segue para justamente entregar o melhor para o paciente também. Bacana. E esse intervalo aí, ele pode demorar quanto tempo de tratamento? É meses, semanas? Depende, como que é? O tratamento inteiro ou o tempo que eu preparo, que eu espero do laboratório? Porque, por exemplo, lente, a gente tem que... Eu não sei se você sabe, mas a diferença... Acho que é importante falar isso, né? Claro, com certeza. A gente tem as facetas ou lente, né, de resina, como muita gente conhece, e a de porcelana. Qual a principal diferença entre uma e outra? Material. A de resina é resina e a de porcelana cerâmica. Então, a gente precisa que o laboratório faça esse trabalho também. Então, é um trabalho em conjunto, a de porcelana. A de resina não, é um trabalho que a gente faz somente ali no consultório, dependendo de uma ou duas sessões. A de porcelana a gente, é o que eu expliquei, vai moldar, vai mandar para eles, então a gente depende também do trabalho deles. Nessa primeira consulta que a gente manda, pelo menos em uma semana, 10 dias, eles mandam esse mock-up, que é esse modelo de como que vai ficar mais ou menos o dente do paciente. Fez o preparo, tá tudo ok. Quanto tempo para as lentes chegarem? Pelo menos aí 15 dias. E aí, se tiver tudo ok nessa consulta de instalação, se tiver a minha aprovação e a aprovação do paciente, a gente instala. Se não tiver, manda para o laboratório novamente, faz os ajustes necessários e aí sim depois instala. Legal. E dá pra ver, assim, que é uma coisa extremamente séria, Sim, né? demais. E eu falo até para os meus pacientes porque tem ansiedade. Eu entendo. Quando a gente faz o preparo, muitas vezes a gente coloca o mock-up de novo, que o paciente vai para casa. Só que a resina desse mock-up é provisória, então ela é frágil. Muita gente reclama, né? Porque quebra, dificulta a higienização. Alguns pacientes, o desgaste é tão mínimo que eles nem ficam com mock-up. Então, assim, tem ansiedade. A pessoa quer ver o resultado final. Vocês trabalham com a estética, vocês sabem. Sim. É ansiedade também da gente, profissional, e ansiedade do paciente. Então, quando chega as lentes, eu falo, ó, provavelmente hoje não vai dar para instalar. Você vê a expressão dos pacientes e fala, ai, não acredito. Não, doutora, pode instalar assim mesmo. Eu falo, não tem como. Porque uma vez instalada, não tem como a gente retirar a peça sem danificar. Não é que não tem como tirar mais. Tira. Seja com laser, ou seja desgastando a peça. Mas a gente perde aquela lente de contato. Não tem como. Então, assim, falo, tem que ter paciência e muita cautela. Muita.